e que tenhamos um bocadinho desta noite com muita paz e muita alegria. Hoje talvez seja uma noite em que estarão aqui mais espíritos desencarnados do que encarnados a assistir, mas todos nós precisamos, com certeza, de entender o que se passa com as sucessivas vidas que precisamos ter. As sucessivas reencarnações, porque vida só temos uma, mas as reencarnações são várias. Então, o trabalho que preparei para vos trazer mostra nesta imagem que realmente em vários séculos nos vimos a desenvolver, vimos a aprender, vimos a evoluir e vamos passando até chegarmos a um ponto que, apesar de estarmos na espiritualidade, teremos necessidade ainda de continuar a evoluir, até que um dia não precisaremos mais de vir, salvo se em missão muito especial. Começo com a primeira frase de Kardec: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei. E todos nós que estamos aqui já viemos dos reinos inferiores. Estamos agora no reino humano e chegaremos um dia à angelitude. O sumário do trabalho de hoje passa por estes diferentes pontos. Os propósitos da vida, quais são os objetivos da reencarnação, qual é a lógica da reencarnação, quais são as evidências que podemos obter da reencarnação e, por fim, falarmos um pouco da reencarnação passo a passo. Então, os propósitos da vida. Começamos pelo Livro dos Espíritos, que nos diz na questão 115 que Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, ou seja, sem qualquer conhecimento. Deu a cada um deles uma missão, com o fim de os esclarecer e progressivamente chegar à perfeição pelo conhecimento da verdade e para os aproximar dele. Ainda na questão 115, podemos encontrar no Livro dos Espíritos: estes adquirem o conhecimento passando pelas provas que Deus lhes impõe. A felicidade eterna e sem perturbações, eles a encontrarão na busca dessa perfeição. Quais são, então, os objetivos da reencarnação? Novamente o Livro dos Espíritos, agora a questão 171, que nos diz que todos os espíritos tendem para a perfeição e Deus lhes faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. A sua justiça, porém, lhes concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova, o que quer dizer que Deus não desiste de nós. Se falharmos à primeira, dá-nos uma segunda oportunidade. Se falharmos à segunda, dá-nos uma terceira oportunidade, até que nós encontremos realmente o caminho. Terá lógica esta teoria, esta doutrina das vidas sucessivas? Recorri a Leon Denis, no livro O Problema do Ser e do Destino e da Dor, onde Leon Denis nos ensina sobre o assunto. E nos diz que, pergunta, porquê é que para uns há fortuna, há a felicidade permanente e para outros há a miséria e a desgraça inevitável? Porquê é que para uns há força, há saúde, há beleza e para outros a fraqueza, a doença e a fealdade? Será que Deus não gosta da mesma forma de todos nós? Deus ama cada um de nós exatamente da mesma forma. Então, todas essas dificuldades que nós encontramos em sucessivas reencarnações têm a ver com as nossas necessidades de progresso, de aprendizagem, de evolução. Porque será que uns têm inteligência ou gênio aqui e acolá os outros são imbecis, têm imbecilidade? Como se encontram tantas qualidades morais admiráveis nuns, a par de tantos vícios e defeitos noutros? Pergunta-nos Leon Denis. De onde vêm também os jovens prodígios, músicos, pintores, poetas, todos aqueles que desde a meninice
Mostram disposições extraordinárias para as artes ou para as ciências, ao passo que tantos outros ficam na mediocridade toda a vida, apesar de um labor insano. E continua Leon Denis: tudo se explica, tudo se torna claro com a doutrina das vidas sucessivas. As desigualdades que nos chocam resultam das diferentes situações ocupadas pelas almas nos seus graus infinitos de evolução. A reencarnação é então uma crença que tem muitos milénios. Platão, 400 anos antes de Cristo, Sócrates, 470 anos antes de Cristo, já admitiam as vidas sucessivas. Os judeus acreditavam na reencarnação. Orígenes, o mais distinto e ilustre entre todos os teólogos da antiga Igreja, ensinava a pré-existência da alma, segundo a ideia de Platão. No século VI, o imperador Justiniano I declarou guerra aos discípulos de Orígenes e depois, em 553, em Constantinopla, os seus ensinos foram condenados. Antigamente era assim, ora condenava, ora elogiava, havia umas teorias, etc. E então, também na Bíblia, nós encontramos algumas passagens que nos provam essa reencarnação. E perguntou-lhe Nicodemos a Jesus, uma das passagens: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre da sua mãe e voltar a nascer? E Jesus, com parábolas, à data, lhes respondeu: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário vos é nascer de novo. Outra passagem da Bíblia sobre o cego de nascença. E pergunta-lhe: Rabi, quem foi que pecou? O menino que é cego ou os pais para ele nascer cego e, portanto, estão a receber um castigo por aquilo que fizeram? E Jesus respondeu-lhes: ninguém pecou, nem ele, nem os pais. Foi para que nele se manifestassem as obras de Deus. Temos que entender que muitas das nossas reencarnações são provas. Há espíritos superiores que aceitam vir em provas, em dificuldades, para elevar ainda mais, digamos assim, a sua evolução. E neste caso, do menino cego, foi para que nele se manifestassem as obras de Deus, porque Deus, Jesus, neste caso, fez com que o menino começasse a ver. Sobre Elias e João Batista, também perguntaram a Jesus: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas? E responde-lhe Jesus: mas eu já vos declaro que Elias já veio e eles não o conheceram e o trataram como se lhes aprouve. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então os seus discípulos entenderam que fora de João Batista que ele falara. Mais uma prova da reencarnação na Bíblia. Falemos agora das evidências da reencarnação. Na questão 219 do Livro dos Espíritos, pergunta Kardec: qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos? O das línguas, do cálculo, etc. E a resposta do Espírito de Verdade diz que é uma lembrança do passado, o progresso anterior da alma, mas de que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda, o espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Há notícias de crianças que se lembram de vidas anteriores espontaneamente. As reminiscências de vidas passadas, através do processo da revivência ou da hipnose, pelas terapias regressivas e também pelas pesquisas científicas sobre a reencarnação. O Dr. Ian Stevenson, professor de psiquiatria na Universidade de Virgínia, estudou 2.600 casos sugestivos de reencarnação em crianças dos 2 aos 4 anos, que tinham lembranças de vidas anteriores. No Brasil também, Hernani Guimarães, do qual aí está o livro que ele escreveu,
apresenta sobre 80 casos que sugerem renascimento. E ainda, Brian Weiss, no livro de Neurologia e Psiquiatria, que apresenta recordações de vidas passadas de uma paciente. Minha Vida na Outra Vida conta a história de Jenny, uma mulher do interior dos Estados Unidos que tem visões, sonhos e lembranças da sua última reencarnação, como Mary, neste caso, que tinha sido uma mulher irlandesa que faleceu na década de 1930. Intrigada, Jenny sai em busca dos seus filhos da vida passada e encontra-os. E sai os livros que estão aí, que podem ver. E agora vamos deter-nos com um bocadinho mais de morosidade, digamos assim, na reencarnação passo a passo. Divaldo Franco fala-nos sobre a reencarnação do seguinte: é realizado o mapa da organização física no departamento de programação que existe no lado de lá sobre a reencarnação. É realizado o mapa da organização física. O espírito fora submetido a tratamentos especiais no seu perispírito, conduzido ao futuro lar para a imantação inicial. Isto é um processo demorado, muito sensível e que vai aproximar o espírito reencarnante da sua mãe. Todo este processo demora muito tempo, é um processo de fluídico muito intenso, em que há um processo de aproximação eletromagnética daquela mãe que começa a captar aquele espírito que vai reencarnar nela. Há uma redução perispiritual e que é entregue à mãe, à futura mãe. O espírito reencarnante começa, digamos, a namorar aquela mãe. Começa a aproximar-se do espírito da mãe. E essa aproximação faz com que a mãe desperte para a maternidade, desperte para aquele novo amor, desperte para aquela sensibilidade. O espírito toca o chakra coronário da mãe e há uma poderosa onda mental alcançando determinado gâmata, que disparou com maior velocidade. Temos que entender que numa ejaculação há 200 milhões de espermatozoides e todos eles vão numa correria louca para ver quem é o primeiro que vai chegar ao útero da mãe, à trompa neste caso, para encontrar o ovo e para o fecundar. Como sabem, só um espermatozoide pode penetrar um ovo. É por isso que é impossível haver dois pais do mesmo bebê. A primeira fecundação é feita e ela automaticamente é retido a cabeça do espermatozoide no ovo da mãe. Essa correria é assistida por uma equipa espiritual própria e essa correria é uma correria que é por atração eletromagnética. São condições de campos magnéticos que vão fazer com que haja essa atração do espírito reencarnante. Isso condiciona a escolha do espermatozoide que vai ser selecionado. É por isso que muitas vezes temos crianças que nascem com deficiências e com síndromes esquisitos e raros, exatamente porque, pela lei da renovação, da evolução daquele espírito, foi selecionado pela equipa espiritual e pelo campo magnético, foi selecionado um espírito que tinha deficiências cromossómicas e que vai nascer aquela criança deficiente. Nada disto acontece por acaso. E temos de pensar como é que no meio de 200 milhões de espermatozoides saudáveis há um que é doente e é esse que é selecionado. Porquê? Temos que entender que não há erros na obra de Deus. E se aquilo foi selecionado, há um motivo muito forte para aquele ter sido selecionado. Vamos imaginar que há uma mãe que fez um aborto. Muitas vezes é esse espírito do corpo que ela matou que quer reencarnar novamente para acertar essa lição de amor que vai dar à sua mãe. Os espíritos reencarnantes vêm sempre
ensinar-nos algo. Nós também os ensinamos, claro, no nosso ambiente familiar, mas o bebé que está para nascer vem sempre nascer num lar com aquele pai, com aquela mãe, por um motivo qualquer. Não é qualquer, é por um motivo escolhido por Deus e com regras muito rígidas. Tocando o chakra coronário, uma poderosa onda mental alcançou determinado gâmeta que disparou com mais velocidade para a fecundação. Ao influxo dos engenheiros espirituais, inicia-se a fusão das células. Temos que entender, e isto podemos consultar o Livro dos Espíritos, que estão 330 a 343, que é muito mais difícil nascer do que morrer. Que sofremos muito mais para nascer do que para morrer. Muitos de nós tínhamos a impressão, o pensamento de que sofria mais para morrer, mas na realidade não é assim. Sofre-se muito mais para nascer do que para morrer. A perturbação é maior, muito maior e, sobretudo, mais longa. Pela morte, o espírito sai da escravidão, pelo nascimento, entra nela. Quando morremos, o espírito solta-se, fica livre na sua ascensão. No momento da encarnação, procede como um viajante que embarca para uma travessia perigosa e que não sabe se encontrará ou não a morte nas ondas que decide afrontar. É um desconhecido o sítio onde vamos nascer. Apesar de ser escolhido por nós reencarnantes, por bebé, é que escolhe aquela mãe e aquele pai. Muitas vezes é também, não por escolha, iniciativa do próprio reencarnante, espírito reencarnante, mas também por determinação superior dos nossos guias espirituais, tem que ser aquele bebé naquela circunstância com aqueles pais. E depois a aproximação do momento de reencarnar, em que a mãe, em que o espírito sente uma espécie de agonia porque se está a aproximar o seu nascimento, pois que as provas da sua existência o retardarão ou o farão avançar conforme as suporte. Como é feito então o planeamento da reencarnação? Ellen Wambach tem um livro muito bonito, recordando as vidas passadas, e ela estudou 750 pacientes, em que analisa, em terapias de regressão, o antes de nascer, como se sentiam e quais os seus objetivos. E Hermínio Miranda, no livro Nossos Filhos são Espíritos, também nos ensina sobre o assunto e diz-nos que tais projetos envolvem complexidades que mal podemos imaginar, tais como as pesquisas do passado, a avaliação das possibilidades futuras, a identificação e localização de pessoas com as quais devam ser negociadas as futuras atividades. Qualquer um de nós que está aqui já preparou a próxima reencarnação. Todos nós já reunimos em espírito com os nossos pais cerca de 50 anos antes da nova reencarnação, para começar a aproximação, porque os nossos mentores espirituais sabem perfeitamente o que está a acontecer, sabem perfeitamente o que é que somos capazes, o que é que vamos fazer, o que é que precisamos para evoluir. E começamos a contactar, a aproximar-nos em espírito das pessoas com as quais começamos a namorar, digamos assim, a nova reencarnação. Começamos a discutir também que tendências estimular ou desestimular ou combater, que virtudes enfatizar, que erros corrigir, até onde poderão suportar pressões corretivas. Que problemas devem ficar para mais tarde noutras existências, porque as nossas necessidades de evolução, de aprendizagem, são de tal modo tão grandes que muitas vezes não podemos fazer tudo de uma só vez. Temos que fazer um pouquinho nesta vida, nesta reencarnação, e depois na próxima fazemos mais um bocadinho e por aí vamos fazer. É claro que se tivermos o nosso livre-arbítrio bem presente, nós podemos modificar toda essa sequência, porque isso tem a ver também com a vontade e a necessidade que nós queremos
da mudança mais rápida ou mais lenta. Inúmeras variáveis são postas em discussão e avaliação, a fim de armar-se um esquema viável dentro do possível, ainda que nem sempre o ideal. Reparem que neste gráfico que vos apresento agora, que veio publicado na Revista Internacional do Espiritismo, há uma coexistência relativa entre o livre-arbítrio e o determinismo. O determinismo é aquilo que está determinado pelos nossos guias. E o livre-arbítrio é a nossa escolha. E reparem que da esquerda para a direita, a vermelho, está aquilo que foi escolhido. E quanto mais crescemos para o lado direito, estamos a envelhecer, mais esse determinismo se vai apagando, porque vamos fazendo sucessivamente as coisas que nos foram determinadas a fazer. Mas reparem que o livre-arbítrio é exatamente ao contrário. Começa quando somos novinhos, com atitudes e escolhas pequeninas, porque ainda não temos a noção do que é que precisamos fazer, e à medida que começamos a evoluir e a despertar para essas situações, começamos a melhorar e a ter muito mais intensa a influência do nosso livre-arbítrio. Portanto, nós somos aquilo que pensamos e podemos ir para a direita e para a esquerda, evoluir mais depressa, mais devagar, como nós quisermos. A escolha é nossa. Os selvagens ou semi-selvagens constroem as suas habitações em moldes simples e rudimentares. No entanto, o homem, que já desenvolveu padrões superiores, constrói o lar organizando plantas prévias. Isto quer dizer que nós podemos perfeitamente definir aquilo que queremos fazer. Isto vem no livro Missionários da Luz, de André Luiz, que o nosso Chico Xavier tão bem psicografou. E continua: o corpo humano é a mais importante moradia para aqueles que necessitam das vivências na dimensão física da Terra. Por isso a importância de haver um cuidadoso planeamento para as suas futuras habitações carnais. O que é que vamos escolher? Onde é que vamos escolher? O que é que vamos escolher como profissão? A parte social que nós vamos escolher, se vamos viver em famílias ricas ou pobres, se vamos passar dificuldades ou não, tudo isso é preparado meticulosamente na altura da nossa preparação para a reencarnação. Temos aquele compromisso e muitas vezes durante a nossa vida na Terra desviamos desse compromisso. É certo e sabido que iremos voltar para acabar de cumprir aquilo que tínhamos combinado com os nossos guias espirituais. E então faz a aproximação aos pais, mais à mãe do que o pai. Essa aproximação à mãe é das coisas mais maravilhosas que existe para o espírito quando começa a namorar a mãe. Ele começa a circundá-la, começa a encostar à mãe, começa a ser atraído, a mãe começa a ser atraída por aquele magnetismo daquele espírito que ela não sabe quem é. Até que ela, mais tarde, algum tempo mais tarde, começa a detectar fluidos energéticos, ondas magnéticas daquele ser que quer reencarnar e que escolheu para reencarnar. E esta presença destes fluidos magnéticos faz uma coisa muito tradicional na mulher grávida, que agora está a ficar um bocado em desuso porque as pessoas evoluem e já não se fala tanto nisso, mas que antigamente era, que são os desejos, os enjoos da mãe, as náuseas, os vômitos da mãe. É exatamente provocado por esta aproximação eletromagnética daquele bebé, daquele espírito que vai nascer. E os desejos, que antigamente faziam com que os maridos saltassem os muros para ir às tangerinas à meia da noite, há muitas histórias que vocês conhecem sobre isso, é exatamente por causa disso. A mulher, a futura mãe, fica instável, fica perturbada por essa contaminação de amor, de efeitos eletromagnéticos, de energia, ao fim e ao cabo. E essa aproximação é sempre feita à mãe. A mãe é que é um ser muito especial, é ela que é o único veículo. A mãe é a única pessoa, o único veículo, a única forma que Deus deu para nos trazer à Terra.
Mas ninguém consegue fazer isso. Ao ser humano, claro, estou a falar do ser humano. E, portanto, também é um ser muito especial. Tem que ser um ser muito especial. E é por isso que os filhos podem gostar muito dos pais, os filhos podem ser muito chegados aos pais, mas a mãe é mãe. Não há hipótese, tem uma sensibilidade maternal de amor, de aconchego, de proteção. A mãe é a fêmea que protege as suas crias. Não há comparação com o pai. O pai pode ser uma pessoa espetacular, mas não chega aos calcanhares da mãe. No entanto, há espíritos reencarnantes que são muito ligados ao pai. E muitas vezes, por exemplo, os espíritos que reencarnam femininos, as meninas, têm uma paixão muito grande, uma aproximação muito grande com os pais. Com o pai homem. Daí que seria bom se nós conseguíssemos entender porque é que se dá essas aproximações. Porque é que há mais tendência a ligar com um, a ligar com o outro. Isto tem a ver exatamente com as vivências anteriores. Muitas vezes esses espíritos não são mais do que trocaram de posição naquela família. Eu hoje sou pai do meu filho, na próxima vez é ele o meu pai, ou sou a mulher dele, ou ele é a minha mulher, enfim, há sempre trocas nestes esquemas de reencarnações, exatamente para promover o burilamento das diferentes arestas que numa família existe. Porque na realidade a família é a chave de tudo para a nossa evolução, é o nosso núcleo familiar. Então essa aproximação com os pais, que é uma coisa deliciosa, começa pela redução do perispírito. Essa redução, como podem compreender, o espírito, não se pode medir o tamanho do espírito, mas para fazer uma reencarnação tem que haver uma espécie de um tubo de cristal, que está muito bem referido em vários livros de André Luiz, uma espécie de um tubo de cristal que vai afunilando, 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 até chegar ao útero da mãe. E esse efeito eletromagnético do espírito reencarnante entra nesse tubo, já vos vou mostrar uma espécie de um tubo, entra nesse tubo e vai até chegar ao útero da mãe. Isto é o chamado processo da miniaturização do espírito, em que o espírito reduz o seu perispírito para poder reencarnar. É mais ou menos isto, parece um tubo de ensaio. Conseguem ver os chakras todos ali mencionados, e há um processo, o nível da consciência e a redução do tamanho do espírito depende do nosso nível evolutivo. Quanto mais evoluído for o espírito que vai reencarnar, menor será essa miniaturização. E explica-se que essa situação é que faz com que haja uma reencarnação mais fácil, não tão demorada. É um processo de restrição realizado no Ministério da Regeneração, que é onde é feita as nossas reuniões com os nossos mentores, que nos vão preparar a nossa vinda, e é também utilizado em outras reencarnações que são compulsivas, que são obrigatórias, que muitas vezes nós não queremos reencarnar. Eu estou bem aqui, deixa-me estar, que eu não quero ir para lá. E quando é preciso vir para a nossa evolução, vimos e vimos mesmo. O perispírito, após esse processo, resulta num pequeníssimo corpo ovalado, lembrando uma pastilha. Estão a ver que há uma espécie de um tubo de ensaio e o perispírito vai adaptando, deformando, ficando mais pequenino para poder caber dentro desse tubo de cristal. Tudo isto é assistido por equipas espirituais que nunca nos abandonam nessa situação. Há, portanto, uma ligação espiritual muito grande, que começa sempre pela mãe, aquela fase do namoro, da aproximação, da sensibilização da mãe para ela, de repente. Há mães que conseguem dizer isto, concordar com isto, confirmar isto, que é que nunca pensaram em ser mães, ou tão cedo, e de repente sentem uma vontade enorme de ser mãe. E estas mudanças bruscas dessa situação de querer ser mãe,
com muita rapidez, tem a ver com essa aproximação do espírito que está, digamos ali, que anda ali a rondar, que anda a tocar nos campos eletromagnéticos, que anda a aproximar, e leva a dele ao moinho, não é? E depois vem a fecundação física. Eu tinha um vídeo para vos mostrar de 1 minuto e tal, é pena, porque isto dá para ir buscá-lo, mas não dá para se projetar ali, em que mostra que a ejaculação dos espermatozoides são cerca de 200 milhões. Os espermatozoides migram com uma velocidade louca pela cavidade vaginal, entram no útero, vão à trompa de falópio ou para o lado esquerdo. Normalmente eles dividem-se, um para a direita, outros para a esquerda, à procura do ovo. A mulher, cada 28 dias, lança um ovo. Às vezes lança mais do que um. E é por isso que há gêmeos. Quando há mais do que um ovo ali à solta, eles apanham e fecundam. Só que o ovo é revestido por uma camada de ácido hialurónico, que é uma potente camada à volta do ovo. E os espermatozoides não conseguem lá entrar. O filme está muito bem feito, porque os espermatozoides batem para tentar penetrar, não conseguem. Até que há um deles, o tal que foi escolhido pelas cargas eletromagnéticas, que lança uma enzima que se chama hialuronidase, e a hialuronidase destrói aquela proteção do ovo, do ácido hialurónico, e esse espermatozoide vai penetrar no ovo. Isto está feito. Reparem que isto foi utilizado recentemente na medicina estética. Já ouviram falar nos preenchimentos, dos lábios, das infiltrações, dos fillers, isso tudo? Esses preenchimentos são feitos com o quê? Com ácido hialurónico. Só que às vezes ou é injetado demais, ou a técnica é mal aplicada, ou uma parte da pele, do tecido, não reabsorveu tão bem o ácido hialurónico como no outro lado e fica um nódulo de ácido hialurónico. E sabem o que é que se injeta para destruir esse ácido hialurónico? A hialuronidase, exatamente. É uma enzima proteolítica que se injeta e aquilo desfaz em 3 tempos. É o mesmo princípio que o espermatozoide, ao longo dos milhões de anos, conseguiu desenvolver para poder penetrar no ovo. Entra no ovo, perde a cauda, entra a cabeça e o ovo é fechado. Mais ninguém consegue entrar. Chega ao ovo, fecunda o ovo e dá logo 2 células, porque é a ligação dos 2 gametas, o cromossoma X, o cromossoma Y. Se é XX, é mulher, se é XY, é homem. É fácil. E o ovo, uma vez fecundado, começa a enrolar pela trompa, até que chega ao útero e vai-se fixar, é como se fosse a semente do feijão, um bocadinho de terra, vai-se fixar na parte posterior, na parede posterior do útero. E aí desenvolve a placenta, o saco amniótico, o líquido amniótico, os cordões, as artérias, as veias, tudo que é necessário do cordão umbilical para desenvolver aquele feto. E ao fim de 9 meses está feita a tarefa. Nasce um bebé, bonito, perfeito, saudável, mais uma obra de Deus. Essa é a parte da fecundação. E depois vem a união do espírito com o corpo. Porque aquele processo de miniaturização é muito bonito, é eletromagnético, mas depois vai ter que entrar no corpo. E a entrada do espírito naquele corpo vai durar pelo menos, mesmo depois de nascer, até aos 7 anos, diz-nos Emmanuel. Só aos 7 anos é que aquela criança completou a sua reencarnação. Porque durante os primeiros 7 anos tudo está a evoluir para se complementar, para se completar aquela reencarnação. E há outra coisa muito bonita, é que durante os primeiros 21 dias daquela fecundação, quando a mulher fica grávida, durante 21 dias tem uma equipa de espíritos sentinela ao lado dela que nunca a abandonam nos primeiros 21 dias, para a proteger de toda e qualquer complicação. É uma coisa extraordinária.
esta programação da parte espiritual. Essa equipa de espíritos superiores fica ali ao lado da mãe, da futura da mãe, já é mãe, fica ali ao lado dela e não a abandona mais, até que tudo está bem implantado, tudo está a correr bem, tudo é tratadinho e lá começa a barriguinha dela a crescer e todo o processo se desenvolve. Então voltamos ao livro dos Espíritos, à questão 344. Em que momento, pergunta Kardec, se une o espírito ao corpo? E a resposta do Espírito de Verdade: a união começa na concepção, obviamente, mas só é completada por ocasião do nascimento. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar aquele corpo, a este se liga por um laço fluídico, que eu tive a explicar, que cada vez mais se vai apertando até o instante em que a criança vê a luz. Já não é preciso andar a bater aos bebés para eles. Eu fiz uma palestra aqui há uns anos, que estudei, foi quando veio cá uma companheira nossa do Brasil, a Célia Rezende, que ela tem um livro muito bonito sobre vidas passadas. E eu estudei muito esse livro e fiquei encantado com aquele livro e preparei uma palestra sobre isso, em que, nos processos que ela tinha feito de tratamento a doentes de regressão a vidas passadas, há descrições absolutamente maravilhosas do espírito que está reencarnado naquela pessoa que está doente e que ela está a tratar, não é de revolta que eu queria dizer, mas de tristeza por aquilo que lhe fizeram quando eles eram bebés. É muito bonito porque o espírito, queixava-se de que a enfermeira lhe tinha batido muito. Outro queixava-se de que estava embrulhado nos cobertores quentinhos e nós embrulhamos e manipulamos os bebés, eles parecem múmias embrulhadas. Não se pode fazer isso, porque aquela criança, aquele bebé, passado 30 anos que estava na terapia, tinha um grande problema de vida passada por causa de se sentir amarrado com aqueles cobertores. O bebé tem que estar à solta, livre para se mexer, para espernear, para tudo isso. É curioso que nós nunca pensamos nessas coisas, mas é muito importante aprendermos com esses regressos às vidas passadas. E o bebé só começa a respirar depois de contactar com o ar exterior, quando sai do corpo da mulher. Parece também mais um milagre, não é? Está dentro da água, do líquido amniótico, daquela barrigana enorme, e lá dentro ele respira a água e parece um peixe dentro da água e não se afoga. E chega cá fora já se engasga com uma gota de saliva, porque há uma substância no pulmão que se chama compliance, que é ativada na altura que ele sente o choque da temperatura da pele quando nasce. E aí é quando ele começa a gritar e começa a ventilar, a respirar. O milagre da vida é realmente uma coisa que encanta estudar, porque é de uma beleza, de uma perfeição, de uma meticulosidade extraordinária. Então, desde a concepção até o nascimento, a fusão opera-se lentamente, fibra por fibra, molécula a molécula, célula a célula, pelo afluxo crescente dos elementos materiais e da força vital, fornecido pelos genitores. E lá vai o narizinho de batata, que é do pai, o cabelo encaracolado, que é da mãe, os olhos azuis, que é da mãe, mas não sei o que é do pai. Lá vão os cromossomas fazer aquele papel. Os movimentos vibratórios do perispírito da criança vão diminuir e vão restringir-se, ao mesmo tempo em que as faculdades da alma, a memória e a consciência se apagam, que é para ele não ter mais memória do que estava antes, para reencarnar e recomeçar uma nova vida. Seria uma chatice se nós nos recordássemos das vidas anteriores. Seria muito problemático. E continua Leon Denis. É essa redução das vibrações fluídicas do perispírito à sua oclusão na carne que se deve atribuir à perda de memória das vidas passadas, graças a Deus. Um véu cada vez mais espesso envolve a alma
O Leão Denis chama sempre alma, nunca chama espírito. E apaga-lhe as radiações interiores. Todas as impressões da sua vida celeste e do seu longo passado, todos nós aqui temos milhares de anos de existência já. Milhares, velhinhos, somos muito velhinhos. As impressões da sua vida celeste e do seu tempo passado volvem às profundezas do inconsciente e a imersão só se realiza nas horas de exteriorização ou por ocasião da morte. Nós agora temos cá uma atividade na nossa casa, que são jardins secretos, ainda há bocadinho ouviram, que é exatamente isto que o mentor faz. Incorpora a irmã Leonor e vem fazer esse tipo de regressão ao passado. Ele sabe que aquela nossa irmã tem ali um problema numa gavetazinha lá escondida, num jardim lá escondido, que lhe causa muita perturbação, muita tristeza, muita angústia, muita mágoa, sei lá, qualquer coisa. E ele, durante o transe, leva a nossa irmã, ou quem seja, a esse ponto. Dá-lhe uma mensagem, vai-lhe explicar o que está a passar e consegue, a maior parte das vezes, limpar-lhe aquele jardim que estava poluído. É extraordinário o Jardim Secretos. Foi uma proposta dos mentores da casa, que a irmã Leonor tem levado a cabo com um sucesso tremendo e com resultados tremendos. Está sempre esgotado, sempre esgotado, sempre esgotado. Eu, se quis fazer o Jardim Secretos, tive de ir à Madeira para fazer, porque cá estava tudo cheio. De maneira que aconselho a todos a fazerem. São 2 horas extraordinárias. Podem dormir à vontade, não tem problema nenhum. Ele trata de vos acordar, de vos dar a mensagem e de vos levar lá atrás para limpar o que está lá estragado, lá atrás. As culpas, os ódios, os ciúmes, aquelas coisas todas que nos fazem adoecer a alma, vão lá buscá-los e são tratados. Vocês até rejuvenescem. É melhor fazer isto do que morrer, porque o morrer também resolve o assunto, não é? O morrer também resolve o assunto, como diz aqui o Leão Denis, mas é preferível fazer estas remissões, digamos assim, e continuar mais uns aninhos a continuar a nossa aprendizagem. Aproveitemos um dia, cada dia é muito importante. Nunca digam que eu tenho 30 anos, eu sou novo, eu tenho tempo, eu não quero saber dessas coisas de espiritualidade, eu tenho muito tempo, deixa-me gozar a vida primeiro, logo à noite pode arrefecer-lhe o céu da boca e quando acordar, já foste. Portanto, o ideal, à cautela, é fazer o dia-a-dia, aproveitar o dia-a-dia, fazer cada dia como se fosse o último da nossa vida e fazer o bem, fazer a caridade, preparar-nos para a nossa viagem. Porque perde o espírito, voltamos à questão, ao Livro dos Espíritos, questão 392. Porque perde o espírito encarnado a lembrança do seu passado? Não pode o homem, resposta do Espírito de Verdade, não pode o homem nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Sem o véu que lhe oculta certas coisas, ficaria ofuscado, como quem, sem transição, saísse do escuro para o claro, nem consegue enxergar. E esquecido do seu passado, ele é mais senhor de si e dá-nos a possibilidade do nosso livre-arbítrio. Porque se eu soubesse que esta irmã tinha morto o meu filho numa vida anterior, eu, que sou um atrasadinho mental ainda no campo do desenvolvimento espiritual, ia matá-la. Ia ter com ela, tu mataste o meu filho, anda cá que vamos acertar contas. Nunca mais saímos disto. E depois, na próxima vez, ela vinha outra vez acertar contas comigo. E nunca mais saímos disto. Vejam os karmas que nós sucessivamente íamos arranjar uns aos outros se tivéssemos lembrança do passado. Ela foi a minha mulher, não, ela traiu-me, se nós soubéssemos essas coisas todas, estava o caldo entornado. Então Deus, na sua infinita sabedoria, faz-nos apagar o passado. Às vezes, quando desenvolvemos um pouquinho mais a nossa mediunidade ou recebemos uma mensagem, às vezes nós vamos lá atrás, somos levados lá atrás a receber mensagens que nos vão ajudar a entender algumas coisas.
Porque todos nós que estamos aqui gostaríamos de saber o que fomos, o que é que fizemos e o que é que iremos ser no futuro. Eu também gostava de saber o número de Euromilhões, não é? Não tem vantagem. Assim não tinha piada. Onde é que está a nossa iniciativa, o nosso livre-arbítrio, a nossa vontade, a nossa consciência da mudança? Tem que ser assim. Acho eu. A proteção do espírito reencarnante, já falei, que é feita pela equipa de espíritos que ficam ali colados à mãe e dali não saem para que nada aconteça nos primeiros 21 dias. Depois vão embora. Depois é a altura de vir o anjo da guarda e de vir os mentores e os espíritos amigos, os familiares, os avós, os pais, os filhos de outras reencarnações, enfim, os nossos amores, para nos ajudarem, para nos intuírem. Mas essa proteção é sagrada. É claro que se a mãe começar a beber, e começar a fumar, e começar a discutir, e começar a... eles afastam-se e não permitem, digamos assim, aquela mescla, aquela mistura de energias negativas. Não, eles afastam. Nesse livro também, nessa palestra que eu fiz há muitos anos, também havia relatos de crianças com problemas gravíssimos do foro psicológico que vieram nessa consulta de regressão dizer o que tinham sofrido e como tinham ficado perturbados quando, dentro da barriga da mãe, os pais tinham discussões. Ele ouvia tudo, completamente, tudo o que se passa cá fora. Ouve tudo. E dentro da mãe sente tudo, completamente tudo. É por isso que aqui há, não sei, talvez há uns 40 anos, 30 anos, 40 anos, começou a haver a moda de ouvir música clássica. A mãe começa a ler um livro, senta-se no seu sofá a descansar a barrigana e começa a ouvir uma música clássica. E vai-se apercebendo que o seu bebê, que estava ali a espernear para um lado e para o outro, para aqui, para lá, mal disposto, começa a acalmar com música clássica. E depois, mais tarde, quando ele nascer, vai ver que quando ele está mal disposto, com cólicas, com isto, com aquilo, põe a musiquinha a tocar e o bebê cala-se. E há outra coisa que a mãe faz ao bebê, que é totalmente espiritual. Sabem qual é? Um passe. Vocês, mulheres, têm a capacidade de aplicar um passo aos vossos filhos. O bebê está com dor na barriga, a mãe vai lá, o meu bebê já vai passar. Isto é um passe magnético. O amor é de tal ordem, onde toca a vossa mão, é um passe magnético. E o bebê cala-se. Está, às vezes, irrequieto porque lhe dói o ouvido, por isto ou por aquilo. Há certas situações que tem que ir ao médico, não é? Mas na maior parte das situações, a mãe pega nele, aconchega, ele sente o cheiro da mãe, ele sente o cheiro da mama da mãe, do leite da mãe materna, ele sente tudo, sabe tudo, cheira tudo, ouve tudo. É extraordinária a maternidade, é extraordinária. Eu sei porque já fui mãe. Lá atrás, há não sei quantos milhares de anos, uma vez ou outra deve ter sido mãe, não é? Só que não me lembro. Outros exemplos, então, sobre o nosso futuro. Ele está nas nossas mãos, diz-nos Leão Denis. Estou quase a acabar. Está em nossas mãos e as nossas facilidades para o bem aumentam na razão direta dos nossos esforços para o praticar. Quanto mais difícil é, mais custa, não é? Fazer. Toda a vida, mas mais valor tem. Toda a vida nobre e pura, toda a missão superior é o resultado de um passado imenso de lutas. Um médium é um karma que ele tem, enorme. Tem déficits do passado tremendos e vem como médium para poder trabalhar esses karmas todos que deixou para trás. Não julguem que um médium que já está a caminho da santidade sofre
muito, muito, dói. É um acerto. Aqueles que atinam e vão para o lado do bem, são felizes, deixam tudo para trás e daí para a frente é sempre a andar. Mas há outros que andam por aí a ganhar dinheiro, a enganar as pessoas, não sei o quê, esses estão a criar cada vez mais karmas. Portanto, toda a vida que seja nobre e pura, toda a missão superior, é o resultado de um passado imenso de lutas. É que nós temos de mudar. De derrotas que perdemos, de vitórias ganhas contra nós próprios. Cada faculdade brilhante, cada virtude sólida, reclamou existências múltiplas de trabalho obscuro, de combates violentos entre o espírito e a carne, a paixão e o dever. Para chegar ao talento, ao gênio, o pensamento teve de amadurecer lentamente através dos séculos. Todos nós que estamos aqui já matamos, já roubamos, já fomos homens das cavernas, homens e mulheres das cavernas, já fizemos 30 por uma linha no nosso passado. Quando chegarmos ao outro lado e nos encontrarmos lá em cima, todos nós vamos saber isso tudo, porque lá o filme passa e a gente sabe tudo que está para trás. Quando vimos para aqui, acabou, apagamos tudo outra vez. Então devemos ser muito gratos a Deus e devemos ter muita gratidão pela vida, porque é a única forma que nós temos de evoluirmos é viver. E quanto mais vivermos no bem, nas atitudes nobres, melhor, mais rápida será a nossa evolução. Eu vou terminar com 3 ou 4 slides com uma prece. Pedia que fechassem os vossos olhos e me ouvissem só. E se conseguirmos todos embalar nesta energia, porque é uma prece muito bonita, que vem no livro Nossos Filhos são Espíritos. Pai de infinita bondade, sustenta-nos o coração no caminho que nos assinalaste. Infunde-nos o desejo de ajudar àqueles que nos cercam, dando-lhes das migalhas que possuímos para que a felicidade se multiplique entre nós. Dá-nos a força de lutar pela nossa própria regeneração, nos círculos de trabalho em que fomos situados por teus sábios desígnios. Auxilia-nos a conter nossas próprias fraquezas, para que não venhamos a cair nas trevas, vitimados pela violência. Pai, não deixes que a alegria nos enfraqueça e nem permitas que a dor nos sufoque. Ensina-nos a reconhecer a tua bondade em todos os acontecimentos e em todas as coisas. Nos dias da aflição, faz-nos contemplar a tua luz, através de nossas lágrimas, e nas horas de reconforto, auxilia-nos a estender tuas bênçãos com os nossos semelhantes. Dá-nos conformação no sofrimento, paciência no trabalho e socorro nas tarefas difíceis. Concede-nos, sobretudo, a graça de compreender a tua vontade, seja como for, onde estivermos, a fim de que saibamos servir em teu nome e para que sejamos filhos dignos do teu infinito amor. Assim seja. Muito obrigado pela caridade que tiveram de me ouvir e que Jesus nos abençoe a todos.